Graça e paz, meus irmãos, amém? Bom dia a todos, mais uma vez. Continuemos orando para o pastor André, né? A garganta, né? Ficamos sabendo agora que ontem foi a soledade e a garganta piorou, né? Que Deus venha fortalecer o pastor André. E ele pediu para me substituí-lo. E é um privilégio, uma honra, mais uma vez, poder subir aqui para ministrar a palavra de Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem, eu tenho até 10:10, né? Amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 13, por favor. Vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador. Amém? Louvado seja Deus. Mesmo sentados, nós vamos ler 2 textos. Depois, se os irmãos quiserem, deixar as Bíblias abertas. Amém. Amém. Glória a Deus. A parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler, quando Jesus expõe a parábola e depois a sua explicação. Amém? Diz assim no verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Verso 2. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E todas as multidões estavam em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos para a explicação. No versículo 18 ao 23. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Versículo 23 e último. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela exposição da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Pai, naquilo que o Senhor quer falar com a Sua igreja, Senhor. Usa minha boca, meu corpo, meu Pai, e que tudo aqui seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. A parábola do semeador. Parábola que vai dar centralidade à palavra. Nós vamos ver aqui que Jesus vai iniciar uma sequência de 7 parábolas. Parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. 7 parábolas. Mas antes de começar o texto aqui, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Por que que Jesus vai usar parábolas? O que é parábola? No grego, parábole, colocar-se ao lado. Jesus vai usar coisas naturais para falar de coisas espirituais. Se nós pararmos para ver esse texto aqui,
entre o lançar da parábola e a sua explicação, Jesus vai falar de uma profecia por intermédio de Isaías. Isaías capítulo 6, Deus diz: quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus diz: você vai abrir a boca e o povo vai se tornar insensível. Você vai abrir a boca e os homens não vão ver, não vão enxergar, não vão ouvir com o coração, não vão crer e não vão vir a mim. Então a sua palavra é uma palavra dura, de juízo. Você vai falar e eles não vão querer aceitar a sua palavra. O profeta vai sofrer ou não? É lógico que vai. Presbítero Rocha, Deus chama o senhor e diz: vai, entrega a mensagem. O senhor entrega a palavra de Deus e a pancada vem no Senhor. Mas a palavra, ela não volta vazia, ela nunca vai voltar vazia. Ela nunca vai voltar vazia. Jesus está fazendo isso porque ele já foi rejeitado, meus irmãos. Ele entra em Jerusalém. Tramaram a morte de Jesus. No capítulo 11, após os mensageiros de João Batista chegarem e perguntarem: tu és o Cristo? Ele fala: volte e digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados. Volte e digam a ele. Rejeitaram a João Batista. Ele não comia. Diziam que era endemoniado. Eu como e bebo. Dizem que eu sou um glutão. Ou seja, o coração dos homens está insensível. Por mais que Jesus falasse, eles não queriam ouvir a voz do Senhor. Ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Tu pensa que vais ao céu? Tu vai ao inferno, Cafarnaum, porque tu és dura. Se em Sodoma tivesse sido feito o que foi feito aqui, muitos já teriam se convertido. Sodoma estaria até hoje. A gente se lembra muito, né, de Sodoma, mas se esquece de Betsaida. Se esquece de Cafarnaum. Porque eles estão rejeitando o próprio Filho de Deus. Aí ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultastes aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos, aos humildes de coração. No capítulo 12, dentro de uma sinagoga, Jesus cura um homem de uma mão ressequida. Jesus chama ele para o meio e aquela mão é restituída. Os homens saem enfurecidos e tramam a morte de Cristo. Como é que nós vamos fazer para matá-lo? Perceba que o coração é duro. Ainda no capítulo 12, Jesus vai dizer que é o servo de Deus, chamado para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos. Trazem um homem até Cristo, cego e mudo. Jesus o cura. Chamam Jesus de quê? Príncipe de Beelzebu. Você expulsa pelo maioral dos demônios, príncipe de Beelzebu, uma divindade finícia, Deus da pestilência e das moscas. Olhe só. Jesus diz: vocês blasfemam contra o Filho do Homem, pode ser perdoado. Agora, ai de quem blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se eu expulso é porque o reino de Deus chegou no meio de vós. Mas vocês não querem ouvir a voz do Senhor. Então, a partir daí, Jesus começa a lançar as parábolas. É juízo de Deus. É revelação aos discípulos e juízo aos corações duros. Por isso que ele vai iniciar com a parábola do semeador. São 4 sementes, meus irmãos, 4 sementes. A primeira nós sabemos muito bem. Ela cai à beira do caminho. A segunda, solo rochoso. A terceira, entre os espinhos. Então eu vou apresentar essas 4 sementes, as suas simbologias, no tempo que me resta nesta manhã. A primeira semente, ela cai à beira do caminho. Um estudioso dessa parábola, John MacArthur, ele faz uma análise interessante. O Evangelho de Jesus Cristo, ele comenta que as propriedades, no contexto de Cristo, não tinham as cercas que nós temos hoje, muros, não. Elas eram divididas por caminhos, simples caminhos, onde as pessoas andavam de um lado para o outro, nesses caminhos. Se você chegar a alguns sítios, ainda existem esses caminhos. E o caminho é de terra batida. Quanto mais se anda, mais a terra vai ficando o quê? Batida. Quanto mais se anda, ela fica dura. Ali os homens andam. Eles estão andando por ali. Então, é uma terra não preparada para o cultivo. É uma terra dura. Ela não é úmida.
A cultura, no contexto de Jesus, é uma cultura de subsistência. Os homens pegavam suas sementes, as preciosas sementes, colocavam em bornais. No período de chuva, nas chuvas temporã, os ceifeiros saíam a ceifar. E eles enchiam as suas sementes, preciosas sementes, e lançavam num terreno, mas não era qualquer terreno, era um terreno arado, preparado, para que a semente entrasse, germinasse e gerasse vida. Mas algumas sementes caíam à beira do caminho. É natural que algumas caiam. E quando elas caem à beira do caminho, os homens andam e pisam sobre elas. E na explicação da parábola, você vai ver que Jesus vai dizer no versículo 18: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem, todos os quatro vão ouvir a palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, disse Paulo a Timóteo. Quem prega a palavra não deve se preocupar se vai haver conversão ou não. Nós queremos, é lógico, mas o papel é pregar a palavra. O fundamental é anunciar a palavra. Os quatro ouvem a palavra. Zaqueu ouviu. Ele ouviu falar de Jesus. Desejou. Anás e Caifás ouviram a falar de Jesus, mas quiseram foi o quê? Sua morte. Não cabe a nós. Nós devemos anunciar e orar. Senhor, abre aqueles corações, Senhor. Então, no versículo 18, portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quem é o semeador? No versículo 37, Jesus vai dizer que ele é o semeador. Lucas vai dizer que Jesus é o semeador. E ele semeia o que é a sua palavra. O cuidado é com a palavra. O zelo é com a palavra. Ninguém se semear uma semente suja. Ninguém pode semear uma semente de baixa qualidade. Não. É a excelência de Deus, é a sua palavra. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. No versículo 54 ele vai dizer: os teus decretos são os motivos dos meus cânticos, Senhor. Então o precioso é a palavra, meu irmão. O semeador, ele se semear, a palavra é tão preciosa. Jeremias capítulo 29, 2 falsos profetas no exílio estão mentindo ao povo. Então Jeremias escreve: eu vou matar os dois, Jeremias. Eu vou entregar os dois da mão de Nabucodonosor, porque eles estão mentindo. Não é semente que parte de mim, é semente mundana. A palavra de Deus, ela é dura, meu irmão, muitas vezes. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus muitas vezes vai machucar, mas ela pode ter certeza, ela vai cumprir o seu papel. Não abramos mão da palavra como ela é. O semeador, ele se semear, é a palavra. Não é lorota, não é conversa fiada, é a palavra, porque ela é quem cumpre os propósitos de Deus. Assim ele lança. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, preste atenção, vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração. Tanto Lucas quanto Marcos vai dizer que ela é arrebatada rapidamente. Ela cai à beira do caminho. Preste atenção que na beira do caminho muitos andam. São muitos pensamentos. São muitas ideias. Você lança a palavra, na mesma hora o elemento está assim. Ele não sabe nem o que você está falando. Às vezes é um familiar nosso. Assim que você fala, o coração dele já está totalmente desguarnecido. Outro pensamento vem, outra coisa vem. Ele já está totalmente fora daquela esfera da palavra. Ele já está totalmente longe. Satanás logo rouba. Onde a administração da palavra, Satanás vai se levantar. Pode ter certeza. Onde for aberto um trabalho, onde houver palavra sendo pregada, Satanás vai se levantar. Porque ele não quer. Percebe que o maligno vem e logo rouba essa semente. Ela cai à beira do caminho. São muitos pensamentos. Ele está ali. Como que não fala? Tem hora que você vai ter que fechar a boca. Vai ter hora que você vai ter que fechar a boca. Não fale mais. Não insista. Não continue pregando mais. Dentro da sua própria família. Vai chegar a hora. Cale sua boca. Espere o agir de Deus. Porque se Deus não converter, não é você que o fará. Não é você. O maligno vem e tira logo. Jesus, ele vai dizer: não dê aos cães as coisas santas. E não jogue as suas pérolas aos porcos. Eles vão pisar sobre elas. O tempo... Deixa eu adiantar, meus irmãos. Deixa eu adiantar. Então, nessa primeira parte aqui, à beira do caminho, o solo não é fértil.
Ali caiu, já era. O inimigo vem e rouba logo. Mas ele continua no segundo solo. O segundo solo não é um solo com pedras, é um solo rochoso. A topografia de Jerusalém, muitas propriedades, segundo os comentaristas, existiam solos que quase imperceptíveis, uma camada de solo com pouca terra por cima. Então a segunda semente ela cai em solo o quê? Rochoso. A semente ela entra, ela germina. Só que quando ela desce, ela vai bater na rocha. E dali ela não passa. Dali ela não passa, ela se espalha e vai crescer para cima. Aparentemente ela fica bonita, ela cresce. Todos vão olhar e vão dizer, que planta bonita. Que planta bonita. Mas há um elemento, meus irmãos, que vai tão somente danificar essa semente. Preste atenção. Preste atenção. No versículo 4. No versículo 5, melhor dizendo. Outra parte cai em solo o quê? Rochoso. Onde a terra era pouca. E logo nasceu, logo. Essa expressão logo é rápido. A semente cai, logo nasce. Você diz, que coisa boa. Esse irmão aqui está disposto a fazer a obra. É o chamado fogo de palha, entendeu? Ele está pronto para tudo, é o forte que ele quer. Mas dê tempo ao tempo, meu irmão. Espere. Por isso que existe discipulado, tenha calma. Nem tudo que reluz é ouro, tenha calma, é o tempo que vai dizer. Quantos dizem, eu vou fazer, eu quero, vão receber com alegria. A Bíblia diz que vai receber com alegria. É uma alegria, é um eufemismo, é uma vontade de fazer. Mas tenha calma, vamos esperar a angústia chegar. Vamos esperar as perseguições, porque o que prova crente é luta. O que prova crente é dificuldade. Na bonança é muito bom, eu quero ver na luta. Eu quero ver quando as portas se fecharem. Eu quero ver quando o evangelho doer, porque Jesus disse que sem cruz não há evangelho. Presta atenção, meus irmãos. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com quê? É com alegria. Que coisa boa. Como o evangelho é bom, Demétrio. Eu estou pronto. Eu vou andar 10 milhas com vocês. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando ela bate na rocha que se espalha, não se aprofunda na terra. Eu estudando sobre o cedro, meu irmão, que planta maravilhosa. Ela cresce centenas de vezes mais para baixo do que para cima. Vai derrubar um cetro, não tem quem derrube o cetro. Forte por causa das suas raízes. Crente rochedo, no nosso linguajar, é aquele que tem raiz profunda. Suporta. Vai vir sol, mas não é para matar, é para fortalecê-lo. Mas o sol aqui bate, a angústia vem, ele não suporta. Ele não quer um vírus, não. Por isso que o evangelho coach, ele está pipocando por aí. O evangelho das benesses, das facilidades, está galgando degraus altíssimos, meus irmãos. Mas quem prega a palavra genuína vai correr o risco de ser rejeitado por quem ouve. Porque a porta estreita sempre será. O evangelho nunca será de porta larga, nunca. Sempre será de porta estreita, o verdadeiro evangelho. Então Paulo vai dizer, sofre comigo as aflições, Timóteo, de um bom soldado de Cristo. Pedro vai dizer que a nossa fé, uma vez provada, muito mais preciosa do que o ouro, é para a glória de Deus. Então, se você está passando por luta, resista, meu irmão, é prova de que Deus é contigo. A palavra não volta vazia. Não seja crente fogo de palha. Não seja afobado, eu vou pegar, eu vou fazer. Tenha calma, meu irmão, veja se você pode. Sonde o seu coração, espere no tempo de Deus, espere no Senhor, cresça na graça e no conhecimento de Deus, esperando o tempo certo. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, porque a referência, a centralidade é a palavra, crente tem que viver na palavra, pela palavra, dando testemunho pela palavra, aí tudo fica estreito. Mas se ele entende que é na porta larga, pode ter certeza, não tem raiz profunda. Mas quanto mais raiz profunda, mais ele vai suportar as lutas desta vida.
Vamos para a terceira semente. A terceira semente, meus irmãos, é interessante. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Perceba que a terceira semente, ela cai. O solo está fofo, arado. Não tem rocha para impedir o crescimento. Não. Só que no ato do arar a terra, ervas daninhas estão lá. Quando a semente germina, os espinhos também estão lá. E esses espinhos, eles vão sufocando a palavra. O que é sufocar? Tirar o ar. Sufocar. Você já viu alguém com insuficiência respiratória? Triste. Vai perdendo o ar aos poucos. Aquele que está lendo a palavra e lê, e jejum, e ora, e visita enfermo, daqui a pouco, as preocupações da vida, as riquezas, as fascinações, o tempo não dá para a gente esmiuçar o que significa cada uma delas, mas pode ter certeza, vão sufocando. E li e não lê mais, e era eufórico não é mais, e buscava e não busca mais, e o mundo vai entrando, e os desejos, as paixões, o desejo, daqui a pouco você vai ficando totalmente sufocado. Não existe espaço para a palavra. A minha infância aqui, Presbítero Rocha, desde a minha infância, tem um pé de espinho na casa da vizinha, eu nunca vi nada perto daquele pé de espinho, é só ele. Está lá. O espinho não precisa do cuidado que a palavra precisa. O espinho qualquer coisa, está bom para ele. Se chover, se não chover, ele está lá. As suas raízes são mais grossas. Ele suporta. A palavra, ela precisa de cuidados. A boa semente, ela precisa de cuidados. O solo tem que ser fértil, arado, não pode ter rocha. Tem que ter umidade. Para a raiz se aprofundar. Quando o sol bater, a umidade não vai matar. Porque o sol, melhor dizendo, não vai matar. Porque a umidade da terra suporta a planta. Perceba que a planta que não tem profundidade, ela não pode dar fruto. Como ela vai dar fruto? Se ela aumentar muito, ela cai. Quando os frutos começarem a brotar, ela vai cair. Ela não suporta. Então, essa semente aqui, ela é sufocada. Oséias, Deus vai dizer em Oséias capítulo 4, versículo 2, se eu não me engano. Ó Efraim, ó Judá, o teu amor para comigo é como uma neblina. É como uma nuvem que logo passa. Deus quer que nós sejamos sinceros na sua presença. Perceba que essa semente aqui, ela é totalmente sufocada, não há espaço. E nós não podemos servir a Deus e a Mamon, disse o Senhor. Perceba que são as fascinações, as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, não há espaço, ela não vai crescer. Nunca. E essa semana, quase não assisti televisão, e ontem estava uma conversa que as Olimpíadas começaram e houve uma blasfêmia grande com relação à Santa Ceia do Senhor, uma abertura, se eu não me engano, LGBT. Fizeram uma blasfêmia grande. Eu disse, vocês estão preocupados com isso? Tiraram Deus do trono. Jesus está angustiado com isso. Quem são os homens diante de Deus? Salmo 2... A Bíblia diz que Deus dá risada da sua morada, meu irmão. Quem são os homens? A Olimpíada passa, homens morrem, mas Deus é eterno. A sua palavra jamais terá fim. Eu não estou preocupado com a Olimpíada, eu quero saber da palavra. Eu quero saber do Evangelho. Eu quero saber de Jesus, porque Ele é eterno. Jesus disse, não vos escandalizeis com estas coisas. É mista que aconteçam. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse Jesus. Eu não quero saber disso, que a blasfêmia venha. Eu quero saber como eu estou. Eu quero saber da semente de Deus no meu coração. Eu quero saber se é uma blasfêmia, se essa blasfêmia vai fazer com que eu blasfeme também. Porque eu estou firmado, é na rocha. A semente entrou no meu coração, não foi de brincadeira. Ela entrou para frutificar, meu irmão. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
Vem do mundo e não do Pai. Mas o mundo passa, bem como sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. A concupiscência ela vai passar, meu irmão. Esse mundo vai passar, mas a palavra ela é eterna. Ela aponta para a eternidade. Nós não estamos olhando para o aqui e agora, o efêmero, o momentâneo. Eu estou firmado nas promessas da eternidade. Então percebam que essa terceira semente vai sufocando a palavra. Não há possibilidade de nascer fruto. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. A primeira, a segunda e a terceira semente, elas produziram fruto? Não. A primeira fica à beira do caminho, Satanás logo rouba. A segunda recebe com alegria. Eu vou para todo canto. Mas quando a angústia vem, aquele irmão vai desfalecendo. Desfalecendo, você não vê-lo mais. Ele não quer mais. Ele vai ficando pelo caminho, você vai se entristecendo. Meu irmão, o que foi que houve? O que foi que houve? O que foi que houve? Ele vai se entristecendo, daqui a pouco não quer mais. A terceira semente é aquele que recebe. Até cresce algumas coisas, aparentemente, mas não tem raiz, tem raiz, mas não tem profundidade suficiente porque é sufocado. Quando as fascinações desta vida, eu quero estudar primeiro, eu quero fazer isso, eu quero ganhar muito primeiro, eu quero muito primeiro, eu quero muito primeiro, eu quero muito primeiro. Pode ter certeza, esse muito primeiro é egoísmo. Corramos atrás do melhor para as nossas famílias, trabalhemos, busquemos, é lógico, crescer, estudar, mas nunca negligencie a palavra de Deus. Reveja como tem sido o seu coração. Se Deus tem ficado de lado, você corre o risco de estar sufocado e não perceber. Mas vamos para a última semente. Eu tenho 10 minutos para falar da última semente. Que semente maravilhosa. Que semente maravilhosa. A palavra de Deus, ela não volta vazia, meus irmãos. Se nós estamos aqui é pelos méritos de Cristo. É porque a palavra entrou no teu coração. Coração ou duro como o teu. Pedregoso, insensível. Inexperiente, enganoso, corrupto o teu coração. Mas se a semente germinou, porque Ele teve misericórdia da tua vida. Perceba que a terra está arada. Não é à beira do caminho. As aves não conseguem tirar. Não existe rocha, não existe espinhos. A terra está preparada e alguém semeou no teu coração. Você ouviu a mensagem. A semente entra, ela germina. Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Gálatas vai falar de um fruto bendito, dividido em 9 partes. Se o fruto de Deus habita em você, que é o fruto do Espírito, pode ter certeza, vai ter domínio próprio. Vai ter mansidão, vai ter temperança, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter amor no teu coração. Quando o ódio bater, você vai amar. E o fruto vai brotar. Quando a calúnia bater sobre você, vai orar, meu irmão. Frutifique na contramão deste mundo. Naquilo que o mundo lança, não lance. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado com uma planta junto aos ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo o que ele fizer será bem o quê? Sucedido. Então, meu irmão, a palavra de Deus no teu coração vai te trazer boa sucessão em tudo que você fizer. Obrigado, presbítero Rocha. Deus abençoe o senhor também hoje de noite, lá na missão de anunciar a palavra. Então, a boa semente, meu irmão, ela está frutificando para a vida eterna. A glória de Deus se manifesta através da sua vida, não é mérito seu. É porque a graça de Deus lhe alcançou. Percebam, meus irmãos, preste atenção. Versículo 23. Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Nunca me esqueço de um evangelismo que nós fizemos na cidade do Reizinho que nós temos, Itatuba. Chegamos em uma rua, presbítero Rocha. Começamos a anunciar a palavra ali naquela casa. E o Senhor, Ele
baixava a cabeça e dizia, fale mais. Fale mais. E nós passamos um bom tempo falando. E o Espírito Santo nos deu discernimento que ele estava desdenhando da palavra. Ele não queria ouvir a palavra. Eu chamei os irmãos e meu irmão, vamos embora. Ele não quer ouvir. Na verdade, ele está brincando conosco. Nós saímos dali e andamos mais um pouco. Tinha uma casa de esquina, uma grande festa e bebedeira. A mulher, quando nos viu com as Bíblias nas mãos, ela parou, desligou o som e disse, pode entrar que nós precisamos ouvir a palavra. O momento anterior era desdém. Mais à frente daquele senhor, aquela casa que estava em bebedeira, desligou o som, nós entramos, começamos a anunciar a palavra, foi um quebrantamento dentro daquela casa, meu irmão. À noite aquela senhora estava na igreja. Nunca duvide da palavra. Ore e peça discernimento a Deus. Se alguém rejeita aqui, se alguém aqui é coração duro, vai haver coração frutificante ali na frente. Pode ser que você não esteja vendo agora, mas é tudo por meio da fé. Às vezes é dentro da tua família. Pede a Deus sabedoria. Não desista da semeadura, porque nós estamos semeando para a vida eterna. Lança o teu pão. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo, o quê? O acharás. E ele vai dizer, aquele que olha para as nuvens não semeará, e aquele que olha para os ventos não cegará. Lança a tua semente de manhã e à tarde não a retenhas. Porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas juntas. Jesus nos disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Então a missão é ide. Aonde você for é ide. Há poder na palavra. Há poder quando semeamos na direção do Espírito. Se um coração é duro aqui, outro vai frutificar ali. Que o Espírito Santo nunca deixe você se entristecer. Nunca pare de avançar, meus irmãos. Nunca pare de avançar com a semente bendita do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o dono da vinha é Cristo. Se você está com Ele, Ele em você, semeie. Semeie por fé. Anuncie, vai ter hora de ficar calado, vai. Vai ter hora de parar, vai. Mas também vai ter hora de você abrir a boca. E às vezes você abre a boca com o seu testemunho, com a sua forma de vida, no seu proceder. Que nunca, nunca você retroceda. A parábola do semeador. Jesus falando de coisas naturais, apontando para coisas espirituais. Um dia eu era coração duro. Já fui. Mas a palavra semeada por outros invadiu meu coração e estou aqui. Creio que com vocês também. Então não vamos lançar pedra em ninguém. Às vezes nós nos esquecemos, não é verdade? De onde foi que você veio, meu irmão? Nem todos aqui nasceram em berço evangélico. Que bênção. Mas muitos aqui foram tirados de um tremendal de lama, de um esgoto tão fédido que não é bom nem a gente falar. E às vezes nós nos esquecemos e olhamos e começamos a tirar pedra nos outros, dentro da própria família. Cale sua boca. Olhe para você, se olhe no espelho e diga, Senhor, quem eu era? E quem eu sou antes de falar de fulano? Porque às vezes você vai falar e o seu falar é pior, estraga tudo. Quantas vezes eu olho para mim mesmo, Senhor, quem eu era? Meu Deus do céu. Quem eu sou é a tua graça, é a tua mão. Se não for ela, ninguém faz. Então, no ato da semeadura, nunca avore para si soberba e arrogância. Nunca. Semeie com humildade, porque esse semeador aqui é o pai da humildade. Ele nunca desistiu de nós. Quem somos nós para desistirmos daqueles que estão no coração duro? Aqueles que são coração pedregoso, aqueles que estão sendo sufocados entre os espinhos, nunca atire pedra. Ame, respeite, na hora de afastar, afaste-se. Mas na hora de abraçar, abrace. Sempre esperando por fé, que esse coração um dia venha a ser coração fértil. Que frutifique a 100, a 60 e a 30.
Que nós sejamos assim nas mãos do Senhor. Obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar. Na semeadura. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Colocou a mão no arado, é só para frente. Nem de lado, nem para trás. É só para frente. Vão haver distrações, mas que elas fiquem de lado e que você olhe só para frente. Para que o arado faça um bom lerão. Se você olhar de lado, o lerão vai se despedaçar. Não vai sair que preste. Olhe para o autor e consumador. Por isso que nós olhamos, meu irmão, para o autor e consumador da fé. A mão no arado, olhando para o autor. Pode ter certeza, a lavoura virá. Salmo 126, 6 diz o quê? Aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará, trazendo consigo seus molhos, cantando. Vale a pena se ver esse Deus. Que Deus nos abençoe. Em cima da hora, meu irmão. Em cima da hora. Amém?